Bem-vindos ao Conecta, mais um podcast. Tô aqui com meu brother, Felipe, meu dentista de confiança. Já sou cliente assíduo. Como é que você tá? Bem-vindo, cara. Obrigado, é um prazer estar aqui com... Me conta aí, cara, uma coisa, pra começar, assim. Como é que você decidiu que você queria ser dentista, que você queria trabalhar com implante, reputação de sorriso, que é uma coisa que você é expert hoje? Vamos lá. A Bajopodontoologia começou do berço, né? O meu avô, por parte de mãe, ele era dentista, só que naquela época era prático, né? Ele não formou, né? Eu sou bem do interior mesmo, da roça. O meu pai, ele fez odontologia, então, assim, praticamente eu cresci dentro de um consultório odontológico. Então, eu respirava odontologia. Com 15 anos, eu comecei a entrar em centro cirúrgico pro meu pai, né? Comecei a acompanhar algumas cirurgias e peguei o gosto pela cirurgia. Então, quando eu me formei em odontologia, a primeira coisa que eu busquei foi endodontia como especialidade. E uma coisa que acontecia era eu reabilitar o paciente, colocar aquela coroa bonita de porcelana e os dentes em volta não ornavam, né? Não harmonizavam. Então, eu decidi fazer a parte da prótese. Então, daí que veio esse amor pela reabilitação, que eu casei a parte da cirurgia com a parte da prótese, Legal, juntando os dois. legal. E no consultório hoje, o que é que chega primeiro? É reabilitação por perda dentária, é estética por causa da faceta, é queixo de dor, é bruxismo? Cara, hoje a maior procura no consultório é por questão de bruxismo, né? Então, assim, hoje o meu grande público que a gente vê, muitas vezes nem sabem que eles têm. Eles chegam com alguma sensibilidade, com a gengiva retraída, com o dente já menor do que era um tempo atrás. E eles chegam buscando esse tipo, algum tratamento para poder resolver isso ou parar, né? Então, hoje a maior chegada, a maior quantidade de pacientes hoje é por conta de bruxismo mesmo. Bicho, conta aí, o que que é? Explica um pouquinho melhor. Vamos lá, o bruxismo é o seguinte, o bruxismo, ele tem, muitas pessoas acham que o bruxismo é só na boca, né? Na verdade não, na verdade ele tem uma origem cerebral, ele começa dentro da nossa cabeça. E aí ele é como se fosse vamos dizer assim, a grosso modo uma válvula de escape, né? Então todo mundo hoje tem uma válvula de escape, o corpo grita de alguma maneira, né? Até a gente tá falando disso hoje no OTA um pouco. E aí o bruxismo é uma maneira do corpo estar gritando por conta de uma ansiedade, de algum problema, de alguma coisa que está acontecendo que não está ornando ali com o seu corpo, né? Então, assim, você começa com um apertamento, você pode ter ranger os dentes, você pode ter trincas, né? Quebrar os dentes nesse processo. E muitas vezes o bruxismo é uma doença tão silenciosa quanto uma depressão. Você não sabe que você tem ela. Você só vai ver os sintomas acontecendo. Então, assim, como eu falei antes, você vai ver um desgaste dentário, você vai ver uma gengiva retraindo, você vai ver o dente quebrando e você não vai entender. Fala, pô, mas eu durmo bem, eu acordo bem, tá tudo bem, e o que aconteceu? É uma doença psicológica. No Exatamente. final das contas, ela se torna física porque você vê todos os sinais. E Exatamente. quais os sinais no dia a dia que merecem atenção especial, assim? Olha, os sinais do dia a dia, uma coisa que eu falo muito, a gente tem dois tipos de bruxismo, né? Nós temos o bruxismo à noite e durante o dia. Durante o dia, ele vai ser uma coisa mais serena. Então, assim, ele vai permanecer por mais tempo, só com uma força menor. Como assim? Vamos dar o exemplo de um trânsito. Você está no trânsito. E aí você está ali estressado, o trânsito não anda, você tem um compromisso e tá tudo parado. Então você começa a sentir dores na boca. Então você se pega com a boca travada. Quando a gente se pega com essa boca travada, já é um bruxismo, só que é uma coisa mais amena. Então ele tem uma força menor, com uma duração maior. Já o bruxismo na noite, ele tem uma força maior, com uma duração menor. Porque como a gente não tem o controle disso, então você acaba fazendo um apertamento muito mais forte e sem ter um controle para ele. Então, assim, esses gatilhos, né, que ele vai te dando, pode ser como eu falei antes, pode ser por diversos fatores. Então, pode ser um momento de estresse que você está tendo, pode ser um momento de ansiedade, algum problema familiar. Então, assim, muitos fatores, todos os fatores praticamente são Para ser temporário, inclusive, você pode ter por um período específico que você está passando por algum problema Pode, específico e depois ele desaparece? pode sim. Se você conseguir, vamos dizer assim, equalizar, né, a sua rotina de uma maneira leve, saudável, ele desaparece, sim. Legal. E por que que ele aumenta risco de sobrecarga em restauração, por exemplo, em prótese, implante? O que que
que a gente pode fazer para mitigar esse aspecto? Porque, assim, muita gente tem. Eu, por exemplo, eu tenho várias restaurações, né? Vou ter que fazer implante no futuro e tal. Se eu tiver bruxismo, o problema é que eu vou ter um impacto grande sobre essas restaurações que não são mais o dente original, que podem, inclusive, sofrer mais. Vamos lá. Para esse tipo de restaurações, aí, o ideal é sempre materiais de qualidade, né? Então, quando a gente identifica um paciente com bruxismo, muitas vezes nós temos que selecionar o melhor material. Então, assim, hoje a gente sempre fala muito das porcelanas, né? As porcelanas são sempre o material ouro, né, da odontologia. Um paciente com um bruxismo muito severo, a porcelana já não é tão eficaz. Por quê? A porcelana, ela é mais rígida do que o dente. Aham, O dente, ele não vai suportar. É aquela velha história da água mole e pedra dura. aham. Então, pela porcelana ser mais rígida, o que vai acontecer? O dente vai sofrer mais. Então, qual é mais indicado para um paciente desse? Uma restauração de resina, indireta. Então, em vez de você vai diretamente na boca, o laboratório faz com resina e te entrega, você faz a cimentação. Então, você consegue equalizar, minimizar os danos ali. Isso é uma forma de você tratar com restauração. Boa parte dos implantes, a gente sempre opta por fazer um implante um pouco com o tamanho da coroa, um pouco menor, quando eu digo um pouco, são milímetros. Por quê? O dente, ele tem ligamentos periodontais, que são como se fossem os amortecedores da boca, né? O implante não tem isso. Então, quando você faz uma mastigação, os dentes todos se movem, o implante não. Então, qual é o ideal para um paciente desse? A coroa um pouco mais baixa, que quando tiver esse movimento, ela não ter em contato prematuro, bater antes. E também o principal, que é o ouro, hoje, é uma placa de bruxismo e também os cuidados que a gente sempre passa junto com eles. O paciente se atentar a isso. Aham. Pois é, eu tô vendo que existe esse manejo aí integrado, assim, quando que é a hora que você tem que realmente colocar essa placa de oclusão e quando se ajusta, é, é, como manter uma durabilidade maior, inclusive dos materiais que você está usando, a depender do caso de bruxismo. Vamos lá. Então, qual é a melhor hora? Hoje em dia, eu acho que a melhor hora é quando você já está na escola, um adolescente, porque assim, hoje nós somos muito cobrados, né? A sociedade hoje é muito cobrada por resultados e metas. Fora isso, também a gente tem uma sociedade hoje muito acelerada, né? A gente vive um futuro que a gente pisca o olho e acorda, já tem uma tecnologia nova, tem alguma inovação chegando. As próprias redes sociais também te estimulam a esse estímulo visual, né? Que são vídeos de 15, 20, 30 segundos. Então, assim, seu cérebro ele não consegue acompanhar isso tudo, né? Então, até lendo um artigo um tempo atrás sobre isso, que o cérebro ele não acompanha esse monte de informação, ele não tem tempo de processar. Então, nesse auge desse mundo moderno que a gente vive, então, assim, o quanto antes o paciente procurar um odontólogo, um dentista, é melhor. Ou também quando ele apresenta alguns sintomas. Acordou com a boca muito cansada, porque ele não consegue abrir muito a boca. Parece que ele mastigou a noite inteira, parece que tá mamotíssimo comendo a noite toda e não consegue abrir. Os dentes, quando começam a desgastar muito. As próprias retrações da gengiva, né, que até uns anos atrás a gente falava que a maioria era por conta de escovação, é, por conta de alimentos mais químicos, mas hoje a gente vê a maioria sendo por conta do bruxismo mesmo. Então, esses sinais são os principais hoje para a gente procurar um dentista e estudar sempre. Pelo que você está falando, né, os índices aumentaram vertiginosamente, porque a gente está cada vez mais ansioso, acelerado, exatamente. E aí, já na adolescência, provavelmente as crianças e adolescentes já estão começando a ter sintomas prematuros, então lá atrás já está sendo recomendado utilizar a placa e... Uma prevenção. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou com uma paciente de 17 anos. Ela vai concorrer para o Miss Brasil. Nossa. E ela mora em Vitória, não coloca melhor de Chocolatina, ela mora em Vitória. Detalhe, 17 anos, menina nova. Ela já está começando a ter desgaste severo nos dentes. Né? Nós fizemos o escaneamento lá no consultório, com as fotos, o escaneamento, nós mostramos para ela que já está acontecendo. Então, assim, já é uma paciente para usar uma placa. Uma coisa que antigamente você passava para um pai de família, hoje você está passando para um adolescente de 15, 17 anos. Que loucura, cara. A gente estava falando agora no outro podcast de ergonomia, como a falta de ergonomia no ambiente de trabalho adoece, deixa o cara estressado, deixa o cara ansioso.
E aí você vê que até o adolescente, num ambiente normal, familiar, tá começando a ficar tão ansioso, acelerado, que tá tendo uma doença silenciosa, que é o bruxismo. Então, imagina o trabalhador também, né? Ele tá falando do podcast, imagina o trabalhador num posto de trabalho sob muita pressão, o cara deve ficar também. Não, a pessoa fica num estado de pane, né? Porque assim, você quando tem algo que é muito, você precisa de muita atenção, né? Uhum. Você acaba tendo mais um excesso de pensamento ali. Então, automaticamente isso também vai te gerar, pode te gerar também um apertamento na boca, né? Ó, vamos lá então. E isso é para vocês anotarem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, manda mensagem nos comentários. Uma rotina realista, cara. 3 atos aí simples que a gente possa é, ter para ajudar a se desvencilhar do bruxismo ou evitar um bruxismo e também para proteger qualquer tratamento que você tenha tido na boca é, anteriormente. Cara, parece clichê falar isso, mas assim, hábitos saudáveis. Então, assim, você parar um pouco, né? Fazer uma meditação, exercício físico ajuda muito também, porque é uma forma de você extravasar a sua energia. E hábitos, assim, uma caminhada, alimentação mais saudável, também, porque hoje a alimentação também, né, dependendo do tipo de alimento que você consome, pode te inflamar, então pode gerar mais problemas. Então, assim, é basicamente isso. Você tem uma rotina saudável. Então, assim, eu costumo até brincar às vezes com o paciente e falo assim, paciente, mas como que eu vou conseguir isso tudo? Eu falo, olha, se você não conseguir, você tem que ir lá para um alto de uma esteira, se encontra, fica lá meditando, porque assim, você vai conseguir zerar, porque assim, é muito difícil, né? A gente fala isso, mas muitas vezes nós mesmos não acabamos não fazendo. Evitar estresse é uma tarefa parece óbvio, mas assim, é difícil no mundo que a gente vive, mas é bem isso mesmo, né? E assim, se identificou algum sintoma, algum sinal, já entre em contato com o Dr. Felipe. O Dr. Felipe tá lá no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo? Underline, DE, underline, Felipe Rosa. Entra em contato, manda mensagem que ele vai estar lá para te atender. O cara é especialista no assunto. E aí, me conta uma outra coisa, né? Falando agora sobre um outro assunto do qual você também tem especialização, que inclusive foi o seu início de carreira. Sim. Implante, cara. Quando alguém perde um dente, como é que você compara o implante especificamente com outras opções de prótese de uma forma mais objetiva? Quais são os critérios? Depende muito de cada paciente ou existe, você consegue ter um critério mais objetivo para você definir quem recebe implante, quem recebe outro tipo de prótese? Depende muito do paciente, né? Vamos lá. Há uns anos atrás, logo quando eu me mudei para Vitória, chegou um dos meus primeiros pacientes no consultório, ele era cardíaco, ele fazia uso do AS, né? O ácido acetil salicílico, exatamente para não ter a trombose. E o que aconteceu? Nós pedimos, fizemos a tentativa de implante, o médico dele não liberou, porque ele poderia ter uma hemorragia e sangrar até a morte. Então, fizemos a opção de uma prótese fixa. Então, assim, o que eu levo como comparativo é a qualidade óssea do paciente, o tipo de osso que ele vai ter ali para a gente poder trabalhar, né? E também a própria história clínica do paciente. Se ele é um paciente que tem alguma comorbidade, ou se ele apresenta também, nunca vi isso, mas não sei se pode existir algum paciente que apresente algum tipo de alergia ao material, apesar de ser um material 100% biocompatível, mas recentemente eu vi um caso de um paciente que teve alergia ao ácido, aquele ácidozinho, aquele azulzinho que a gente passa para fazer instalação. Eu acho de 12 anos de odontologia foi a primeira vez que eu vi, foi até com um amigo meu que aconteceu. Então, isso também poderia acontecer, nada impede, né? Então, esses são os critérios básicos que eu levo em consideração para um paciente de implante ou não. Mas assim, não impede, por exemplo, a questão da qualidade óssea não impede porque você também tem a possibilidade de fazer enxerto ósseo, a depender do paciente, né? Sim, a gente pode fazer enxerto ósseo, mas assim, vamos supor, uma senhora de 60 anos que tem osteoporose, ela já não pode Não aumentar, qualifica para não qualifica, porque ela faz uso de bifosfonato, que é um material que ele gera uma necrose óssea. Então, na hora que eu fizer a cirurgia nesse tipo de paciente, nesse quesito de paciente, vai necrosar tudo em volta. Então, já é uma paciente que eu não posso estar operando também. Aham, aham. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de seleção mais sistêmico do que tudo para um paciente. Aham. Faz sentido. Tem que realmente olhar o histórico e também tem as questões de idade e qualidade
do ambiente, né, que você tá ali pra... A idade, eu vou te corrigir que a idade, assim, às vezes nem influencia tanto, porque eu já operei pessoas de 90 anos. Caramba! E tirando o dente, fazendo aquela prótese fixa sobre implante, colocando 6 implantes de uma vez só. Olha só, isso aí tá nos casos emblemáticos já pra gente citar. As emblemáticas, uma senhorinha. Olha, eu nunca peguei uma pessoa tão alta astral. Foram 3 meses mais ou menos, né, de tratamento com ela. Uhum. Super feliz, tá aí, com os implantes, sorrindo e mastigando. Mas, velho, cara, olha só, eu imaginei que idade pudesse ser um limitador, mas que bom. Não, ele era o limitador. Pô, é. E assim, eu vou falar um pouquinho sobre mitos e verdades rápidas aqui. Sim, olha. Como é que é a dor no pós-operatório? Realmente dói muito ou é cada coisa que é mais tranquila? Vai de cada paciente. Então, assim, eu tenho pacientes que, às vezes, eu faço uma cirurgia que eu falo com eles assim, cara, não sai de casa, você vai ficar todo inchado, todo roxo, e você vai sentir muita dor. A pessoa me lembra no outro dia e fala, doutor, tô na rua, tô sentindo nada. Olha só, cara. E tem paciente que, às vezes, a gente faz um procedimento super simples e fala, olha, você pode vir, é normal. Outro dia a pessoa... Se a pessoa não tá me ligando, não, 2 horas depois a pessoa tá ligando, nossa, eu tô morrendo de dor, não tô conseguindo segurar, o que que eu faço? Então, assim, eu gosto muito de conversar antes da cirurgia com o paciente, e porque quando eu vou conhecendo um pouco mais o paciente, a gente também começa a ter uma noção de como que é essa questão dele, da dor ou não, mediante ao processo da cirurgia. E a alimentação nas primeiras semanas? É tudo liberado? Tem limitação? Como é que você pode? O que você faz? Não, alimentação eu pego um pouco no pé do paciente, né? Porque a alimentação é recomendado sempre alimentação pastosa e gelada. E eu vou um pouco além. Eu falo que o paciente pode comer uma alimentação mais morna. Então ele pode comer, eu recomendo um purê, uma carne moída, um peito de frango, um suco, um macarrãozinho. Porque normalmente, qual é o padrão que a gente segue? É sorvete, iogurte, açaí por 3 dias. Cara, é bom no primeiro dia, mas no segundo, cara, você só viver tira, você é muito vulgo. Eu já fiz isso quando eu fui remover siso. Cara, eu fiquei uns 2 dias tomando sorvete e o terceiro dia já não aguentava mais olhar pro sorvete. Por isso que eu boto a comida salgada ali junto do paciente poder ser feliz. Aham. E aí, assim, atividade física. Atividade física eu recomendo após o quarto dia, quarto ou quinto dia. Porque o que é isso? Porque o que acontece? A cirurgia nada mais é do que você abrir uma ferida na pessoa, né? Então, para a gente ter uma cicatrização inicial, a gente precisa de pelo menos 72 horas, 3 dias, para começar a ter uma cicatrização. Só achei que fosse até mais longo o período que... Não, são 3 dias para você ter o coágulo inicial. Para você, assim, para ela poder começar a cicatrizar de verdade. Então, assim, se a pessoa ela não segue esses 3 primeiros dias, né, vamos dizer que você faça um exercício, faça alguma coisa, vá para um lugar mais quente, você tem uma vasodilatação. Então, esse aumento da pressão sanguínea acaba tirando aquele coágulo dali que iria fazer a cicatrização. Então, você pode acabar tendo uma complicação no pós-cirúrgico por conta disso. Entendeu? É melhor segurar a onda. Ah, com certeza. Pô, 3 dias, 4 dias não vai, eu quero nada, Não nada. vai te matar. E aí, cara, quanto tempo um implante bem aplicado pode durar? Vida toda? Vida toda. Vida toda? Vida toda. Você não precisa mexer, não precisa dar manutenção. A manutenção, sim. Manutenção do implante é igual a manutenção dentária. Então, você tem que ir no dentista a cada 6 meses para limpar o seu dente, né? Tirar tártaro, tudo. No implante é a mesma coisa. Então, você vai a cada 6 meses no dentista para fazer remoção do implante. Remoção do implante não, remoção da coroa, limpar, fazer tudo ali para poder manter aquela prótese saudável. Né? Entendi. Não, faz sentido, né? Porque por mais que não seja um dente vivo, ele ainda vai acumular placa, ele vai ter sujeira bem. Ah, não é, você tem que ficar atento. Até a própria doença que dá no dente, que a gente chama de periodontite, né? Por conta do dente, a gente tem um implante chamado de periimplantite. Olha só. Então, só ajuda a classificar, né? Mas o tártaro, né, que faz o dente ficar mole, faz o implante também ficar mole. Aham. Você acaba perdendo a coroa ali, no caso. Perde o implante também. Perde o implante, Vamos dizer assim, aquela raiz metálica, né? A gente perde ela também. Perde também. Perde também. Caraca, que loucura. Então, ó, gente, cuidem dos seus dentes, cuidem dos seus implantes também. E assim, teve dúvida, é melhor perguntar, e é por isso que é o bom das redes sociais hoje, você ter um bom profissional, seja um dentista, seja qualquer profissão, mas você ter o dentista bem informado, um cara que entende o que está falando, você consegue tirar todas as suas dúvidas antes de ir lá e fazer alguma coisa, antes de definir por questões de preço versus qualidade do serviço. E assim, honestamente,
É muito melhor você procurar qualidade, especialmente para o serviço de saúde, que é uma coisa muito séria, dente é um negócio muito sério. É melhor você focar na qualidade do serviço do que ficar tentando economizar, pelas contas, né? É porque dependendo de como aconteça, né, você acaba tendo um gasto duplo, né? Sim. Você paga uma vez para um profissional ruim, vamos falar assim, né? E depois você vai ter que pagar com um profissional bom que ele vai te cobrar 2 vezes para te corrigir o trabalho do profissional ruim e para poder fazer o trabalho dele bem executado. Nem me diga, nem me diga. Bom, agora sim, vamos tentar entrar agora num outro assunto aqui que provavelmente tem a ver com saúde dental também, porque eu acho que tudo aqui a gente vai falar de saúde dental, mas tem uma parte bem focada na parte estética, que é a questão das facetas. É, em que situações as facetas são melhores, ao invés de um clareamento simples, por exemplo? Vamos lá, um paciente que ele tem manchamento dentário. Então, assim, tem pessoas que elas têm fluorose, né? Que hoje até assim a gente vê menos, mas ainda existe bastante. Então, assim, o que que é a fluorose? São manchas brancas no dente. Uhum. E tem também as manchas também causadas por medicações, por antibiótico. Uhum. E também tem manchas mais amareladas. Então, assim, são coisas que o clareamento não vai corrigir. Uhum. O clareamento dentário ele não vai corrigir. Então, a gente vai optar por laminados dentários ali para poder harmonizar. E assim, quando eu digo harmonizar, não é aquele branco, que quando a gente fala faceta, sempre vem a palavra branco na cabeça, porque elas são associadas, né? Uhum. Mas assim, quando é faceta, é harmonização, é você fazer o quê? Trazer, às vezes, a cor natural do dente do paciente. Tem uma galera que tá fazendo até às vezes um off-white, assim, né? Um branco um pouquinho menos branco, né? Assim, para não deixar aquela coisa brilhando na frente dos outros, né? Não, e hoje, assim, hoje lá no meu consultório, você vê que a tendência hoje do mercado, né, a tendência do meu cliente, meu paciente, é buscar tratamentos mais invisíveis, eu falo assim. Uhum. Ele quer uma reabilitação, ele quer corrigir, ele quer colocar uma faceta, mas ele não quer mais aquele branco. Uhum. Ele quer cores mais naturais, uma coisa que ele chegue junto, né? Eu sempre falo isso para o paciente. A faceta é bonita, vai corrigir, vai melhorar a sua estética dentária, pai. Só que eu acho que ela tem que chegar harmonizada com o seu sorriso. Não adianta você chegar sorrindo e a pessoa só ver seu dente e esquecer de todo o outro complemento de Uhum. você, né? E como é que a faceta é feita, é construída? A faceta, assim, a gente tem as facetas de porcelana e tem as facetas de resina, né? Uhum. As facetas de resina, normalmente, elas são construídas no mesmo momento, elas são feitas de forma direta, direta na boca do paciente. Uhum. Já as facetas de porcelana, elas passam por outro processo. Então, assim, nós precisamos preparar o dente antes, Uhum. nós precisamos escanear aquele dente, nós precisamos mandar para um laboratório, e aí sim o laboratório vai selecionar o material, vai selecionar a cor, e o laboratório prepara essas peças e elas vêm, retornam para a gente poder fazer a cimentação dela, né? A adaptação dela em boca. E aí, como é que você faz? Assim, são diversas facetas para o mesmo dente? Você prepara alguma coisa que você encaixa no dente diretamente? Como é que é o processo, mais ou menos? Vamos lá, como que eu trabalho com os laminados? O primeiro passo, né, é a avaliação do paciente, um protocolo fotográfico sempre, Uhum. e o escaneamento inicial, que o Uhum. escaneamento é a moldagem, né? Para quem não conhece, o escaneamento é a moldagem. Então, com essas ferramentas em mão, isso vai para o laboratório e vai montar um projeto, um protótipo de como vai ficar o seu sorriso. Uhum. O paciente retorna no meu consultório, a gente faz essa prova do sorriso na boca do paciente sem tocar em nada, sem tirar, sem mexer em nada na boca dele, para ele ter uma noção. Então, nesse projeto ali, ele já vai ver como vai ficar o tamanho, o formato dos dentes. A cor, eu sempre falo, esquece a cor. Uhum. Vou focar nisso. Ele aprovando esse processo, com o projeto já na boca dele, a gente faz o desgaste. Por quê? São desgastes muito certeiros, sabe? Nesse negócio, aquela questão da gente ver aquele desgaste igual dentinho de tubarão, aquilo não existe no meu consultório, eu não trabalho com aquilo é muito invasivo, Deve ser o medo de todo mundo hoje em dia, né? Assim. continua sendo medo de todo mundo, é uma coisa muito invasiva, então tem um desgaste muito mínimo, então assim, chega a 0,3 de milímetros, se você parar para olhar a tua unha, eu acho que não tem essa espessura. É um preparo bem conservador, né? Muito conservador, muito conservador. Então a gente faz esse preparo, faz um novo escaneamento e mandamos ao laboratório. E aí, vamos selecionar a cor junto com o paciente. E aí, quando ele retorna com os quais as peças já estão lá, e aí nós fazemos um novo preparo na boca dele, um preparo químico, mecânico, exatamente para a gente poder adaptar as peças ali, cimentar elas, colar elas na boca do paciente. E como é que é a manutenção para manter cor, brilho, tudo estável no paciente em geral? De tempos em tempos, a cada 6 meses, a cada A ano? cada 6 meses. É o mesmo processo É o mesmo dente natural. O dente natural deles lá, né? Mesma coisa, mesma limpeza, mesmo. Mesma limpeza, mesmo tudo. Eu ouvi uma vez de um profissional, de um dentista amigo meu, o seguinte:
quando você cimenta a faceta no dente, ele se torna um. Então você já não tem mais prótese de dente. Você tem um dente Aham. novo, Ah, né? Vamos dizer assim, seu dente reformado. Então, assim, eles são um. Então, o mesmo cuidado que eu tenho com o meu dente, que eu já tô tendo com o meu dente, eu também vou ter com a minha peça. uhum. Então, assim, quando eu coloco uma faceta do paciente, sempre falo assim, olha, evita alimentos mais duros. Evita morder um torresmo, comer um torresmo, um amendoim, essas coisas. Aí a pessoa fala assim, ah, mas antes eu comia. Eu sim, antes você comia, seu dente foi quebrando. Ok. Então, pode manter o que tá novo. Tem que tomar mais cuidado, né? No final das contas, você reforma e aí você tem que tomar um cuidado. Agora me conta, como lidar com faceta para paciente com bruxismo mais severo, por exemplo? Rapaz, assim, é um caso bem complicado. Não é indicado você fazer, por exemplo? Não é indicado. Eu indico, eu faço. Eu tenho diversos casos de pacientes com bruxismo severos com facetas. Só que, assim, é um paciente que tem que sair do meu consultório com uma placa de bruxismo. Aham. Ele já tem que sair com uma placa. Ele tem que seguir todas as precauções que eu vou passar para ele, todas as recomendações que eu passo ali para ele. Uhum. Porque, assim, se o paciente ele não segue, ele não vai ter sucesso com o seu tratamento. É aquela coisa, né? Você tem que saber equilibrar muito bem o seu desejo estético com as funcionalidades ali do seu tratamento para que você não estrague o trabalho que inclusive, sim, todo tempo, querendo ou não, você se dispor a ir pro consultório do dentista, você gasta tempo lá, o tratamento é longo, é um negócio que tem um custo, então, pô, se você faz tudo isso depois, não cuida, não usa a placa, Eu pego dinheiro fora. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo assim, muito clássico. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, uhum, o médico automaticamente o que ele vai falar? Você tem que reduzir sua alimentação, ele vai te passar uma nova dieta, ele vai mudar totalmente seu estilo de vida. sim, Porque você não pode ter aquela mentalidade do seu estilo antigo, certo? te levou a Exatamente. precisar de uma bariátrica. Exatamente. Então, se a pessoa não segue o médico, o que vai acontecer? Ela vai perder tudo que ela conquistou ali. O tratamento dentário é a mesma coisa. Se a pessoa não seguir as recomendações, ela vai perder tudo que ela foi conquistando ali. Sim, é muito engraçado. Muitas das vezes o óbvio precisa ser dito, igual a gente ainda falando desde o início aqui da entrevista. E assim, é muito isso, né? Você faz um tratamento dentário, você acha, pô, beleza, consertei meu dente, tá tudo certo, pode fazer tudo que eu tava fazendo antes. Não, cara. E pode não. Sério, ainda mais com coisas mais sensíveis, querendo ou não, uma faceta dentária, um implante. Já não é mais o seu natural, por assim dizer. É o mais próximo que você consegue hoje mas não é mais o mesmo natural. Você tem que tomar cuidado, né? Ainda mais se você tem um bruxismo, se você tem alguma condição que te levou a ter determinados problemas e precisar do dentista, né? Com certeza. Aham. Bom, quem tiver dúvida, perguntas, manda nos comentários ou manda uma mensagem lá no Instagram do Dr. Felipe. Meu Instagram é aberto. Instagram, eu tô respondendo as pessoas quando tem alguma dúvida assim. Inclusive, você tem casos emblemáticos que você coloca lá, né? De antes e depois. Se tem umas coisas interessantes lá. Pô, fala conta algum caso, de repente a gente coloca na tela depois. Algum caso de, por exemplo, de faceta que foi tipo, muito sucesso, assim, que gerou, assim, uma repercussão até e que, enfim. Eu tenho um caso que, assim, ele é muito legal mesmo. É uma paciente minha, hoje até minha amiga. Aham. Esse não é nem só faceta, foi um caso misto. Então foi faceta, implante e coroa sobre dente. Foram esses três tópicos que nós trabalhamos com essa paciente. Essa paciente, ela chegou no meu consultório, então eu fiz um implante do marido dela e ela me procurou para fazer um implante na época. Pra você ter noção, o dente dela de cima tocava no lábio, na gengiva embaixo, de tão pequenininho que ela tinha de desgaste. E ela falou que ela passava em diversos profissionais, me resolvia, que ela queria arrancar tudo, botar dentadura, e os dentes não paravam na boca, que tudo era uma porcaria. E aí eu conversei com ela e falei assim, olha, seu caso não adianta eu fazer um curo. Se você vier aqui para apagar incêndio, a gente nunca vai resolver isso. Você vai morrer apagando incêndio e a gente precisa resolver isso. Então, assim, ela resistiu por quase um ano comigo. E ela sempre, mesma coisa, ia no consultório, reclamava, ia no consultório, eu falei, olha, você quer me fazer, ou a gente vai ter que cortar nossa relação, divorciar. E aí ela topou fazer. Nós fizemos os 28 dentes dela, né? Fizemos a reabilitação, depois até mostro, a gente coloca o caso aqui pra mostrar. E, rapaz, mudou totalmente. Então ela fala que mudou o estilo de vida. A própria qualidade de mastigação, alimentação mudou. Ela emagreceu bastante. Porque assim, quando você tem ausência dentária, quando você não consegue mastigar direito, você não consegue ter uma boa digestão.
Sim. né? Isso aí, a gente tem nutricionista na nossa equipe aqui, né? No Conecta, que corrige, pode falar isso, né? Aham. Então, assim, a pessoa tem uma outra qualidade de vida. E, assim, ela era uma paciente com bruxismo severo demais. Demais, 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 demais. Pô, a gente vê isso na própria questão óssea dela também. Uhum. Então, assim, é uma paciente que a gente conseguiu corrigir. E hoje ela tá levando uma vida super feliz. E mudou o estilo de vida também, né? Mudou o estilo de vida. Ela mudou, assim, ela repaginou a vida dela inteira. Inteira. Parece que começou pela boca. Começou pela roupa, foi lá fora. Exatamente. Sensacional. E para você ver, né, como é até uma questão de autoestima, né? Muitas das vezes as pessoas pensam na questão da estética, mas não é só estética, é muito autoestima, porque querendo ou não, você é um dos seus cartões de visita, né? O seu sorriso. E aí muitas das vezes as pessoas ficam muito para baixo porque não conseguem solucionar questões. E você devolver essa autoestima para elas é uma parada muito gratificante. Eu posso dar um exemplo de autoestima? Olha só. Eu vou te falar, eu tinha aquele espaço entre os dentes, diastema, né? Entre os dois dentes da frente. Aham. E pra minha sorte, além de ter o diastema, com 11 anos eu consegui bater de cara no andaime e quebrei os dois dentes da frente. Dos meus 11 anos até os meus 27 anos, eu ficava em consultórios de amigos, do meu pai, de colega, de professor. Passei na mão de diversos profissionais, sempre corrigindo a restauração, ela não ficava, sempre quebrava. Uhum. E até o dia que eu decidi fazer as facetas. Ah, um detalhe. Todas as fotos que eu tirava, eu nunca sorri em foto. Eu podia estar o mais feliz possível e era natural tirar foto de boca fechada. Aham. Quando eu coloquei as facetas, eu comecei a notar que todas as fotos eu tirava sorrindo. Hoje eu aprendo jiu-jitsu, né? Eu voltei pro jiu-jitsu. E o pessoal até briga comigo que o meu apelido é boca de LED. Porque todas as fotos que a gente tira no final do treino, tá todo mundo com cara fechada e eu tô sorrindo. Tá sorrindo. Eu falo, gente, eu não. É automático, assim, é natural meu. Eu não forço isso. Ele simplesmente vem. Então, assim, um caso de autoestima, assim, que mudou é o meu. Você tá tirando de um atraso, né? Pô, vi até os 27 sem sorrir. Quase eu do ano que eu sorri, você tem que começar a rir da hora, né? Sensacional. E realmente é uma devolução da autoestima pra pessoa, cara. Assim, não só as facetas, mas eu acho que a faceta chama muita atenção porque ela mexe nessa parte estética, principalmente. Mas, assim, os implantes também, digamos assim, a restauração, né? Digamos assim, que é o seu a sua especialidade, é essa reabilitação bucal fundamental. E isso devolve a autoestima para as pessoas de uma maneira que muitas das vezes elas mesmas não sabiam. Cara, e assim, quando você tem um caso desse, né, e você vê a reação do paciente, que é uma coisa que eu particularmente eu não gosto de filmar, eu nunca gostei, eu acho que é um momento muito único da pessoa, né, então assim, quando você vê, às vezes, a pessoa chorando ali, te agradecendo, fala, nossa, ele tá realizando um sonho, por quantos anos eu busquei isso, e você vê essa gratidão, eu acho que, assim, é impagável. É muito gratificante, cara. Quando a gente faz alguma coisa que realmente a gente toca ali o emocional da pessoa, faz uma diferença para além do retorno financeiro, para além do retorno até de saúde física da pessoa de fato, né? Então é muito maravilhoso, cara. E nesse ponto você tá de parabéns, que assim, eu já conheci o trabalho, já fui muitas vezes no consultório, não fiz faceta, mas fiz outras coisas e, cara. E dá muita diferença, porque ninguém merece ficar com problema bucal, cara. É um negócio que é muito desgastante, física e psicologicamente. Então, assim, parabéns por cuidar dos seus pacientes tão bem. Agora, assim, para quem ainda não é paciente do Dr. Felipe, vamos recapitular aí as redes sociais, telefone, website, o que você tiver com essa pra galera. Vamos lá, meu Instagram é dr_Felipe Rosa. O telefone, o WhatsApp, né, é o 27 992323963. E agora a gente está com uma landing page novamente, que é o FR Odontologia VIX, VIX, né, de Vitória.com. Maravilhoso, Felipe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gimon. Até a próxima.